Bom dia, bom dia. Vamos trazer aqui a nossa primeira mensagem do dia. A palavra de Deus, ela é muito importante aos nossos corações. E eu quero ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 16 e o versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero falar sobre missão. É um assunto sempre atual, né? Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas e nós vamos passar aqui alguns minutos, uns 30 minutos falando sobre missão. E o muito interessante é que a missão não começa indo. A missão ela começa quando eu estou em Cristo. Aqueles a quem Jesus mandou ir, aqueles que primeiro estiveram com o Senhor Jesus, aqueles que andaram, que comeram, que conviveram, que aprenderam. Marcos capítulo 3, versículo 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então vocês observem que a grande comissão aí começa na realidade com uma experiência. Quando eu estou com o Senhor Jesus, quando eu estou envolvido com Ele, envolvido com a sua obra, quando eu sigo a Cristo, eu vou recebendo os ensinamentos dEle, vou aprendendo com Jesus, aí eu estarei preparado para pregar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz: Jesus, porém, ouvindo falar que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E o versículo 19 diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Logo aqui nós temos os primeiros discípulos, quando eles começam a seguir a Cristo, começam a receber as orientações do Senhor. Logo eu preciso estar com o Senhor Jesus Cristo. É Marcos 3 e 14. Vamos ler aqui Marcos capítulo 3 e o versículo 14. Eu preciso estar com Jesus para poder ir, para poder fazer a vontade dele. E em Marcos 3,14, nós lemos o seguinte: e nomeou 12 para que estivessem com ele e mandou-os a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Observem, para que estivessem com ele. Quando eu estou com Cristo, eu tenho uma experiência profunda com o Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E por todo o mundo significa ir além das fronteiras, e além do meu bairro, além da minha rua. Primeiramente eu evangelizo dentro da minha casa, depois na minha rua, na minha cidade, no meu bairro, para que eu possa sair do meu país a fazer missões e pregar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. O ID é dado
originalmente aos 12 apóstolos, aos 12 discípulos, que sempre estiveram em comunhão com Cristo, que sempre estiveram ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus. E a missão de Jesus é realmente proclamada através daqueles que seguem a Cristo, daqueles que estiveram com o Senhor. E a missão de Cristo significa que Ele, como videira, nós os ramos, e Cristo está estendendo a videira através da missão dos apóstolos, através da missão em nós, que vamos ensinando, vamos evangelizando, exortando as pessoas a terem um verdadeiro arrependimento. João 15, 4-5 diz: Jesus disse que Ele é a videira e nós os ramos, e que sem Ele nada nós podemos fazer. Logo, esses ramos eles vão sendo estendidos à medida que eu vou dedicando-me e obedecendo ao meu chamado, renunciando, dando fruto, e as pessoas vão percebendo, vão vendo que através da minha vida algo novo aconteceu, algo especial aconteceu. Logo eu preciso frutificar. Nós somos essa vara, e a missão acontece quando essa vara, esse ramo que está conectado, que está ligado à videira, é usado para tocar os corações das pessoas. E a partir daí vão surgindo frutos. Os frutos são fruto da videira que surgem nos ramos, mas que não são dos ramos, porém de Cristo. Cristo em nós. Quando Cristo está em nós, eu vou produzir fruto. E a missão, na realidade, é um ato voluntário, é um ato consciente. Não é algo isolado, mas é algo em comunhão, algo que está em harmonia com o Senhor, com a sua vontade. A missão não é realmente um levante, um interromper inconsequente de pessoas frustradas ou magoadas com seus pastores, com sua liderança, mas é algo voluntário, algo especial, algo que surge do nosso coração, que é o chamado para obedecer ao Senhor, o chamado para ir além fronteira, o chamado para ir para outras nações, obedecendo o chamado do Senhor Jesus Cristo. E a missão, ela tem a sua identidade, tem a sua referência, e ela tem um ponto de partida, algo muito especial. E antes mesmo de eu ir ao campo missionário, eu devo estar inserido em uma comunhão perfeita, em uma igreja local ou em uma agência missionária, preparando-me, e essa preparação tem que ser uma preparação psicológica, uma preparação cultural, uma preparação conhecendo os costumes daquele país em que você vai trabalhar, também conhecendo a língua, uma preparação teológica, conhecendo o material com o qual você vai trabalhar, que é tendo conhecimento das doutrinas básicas do cristianismo, conhecendo sobre a igreja, conhecendo sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Finalmente é ter um preparo missionário, sabendo o que é missiologia, sabendo o que é missão, e através então de uma preparação em uma agência missionária ou uma preparação no ambiente da igreja, esta pessoa ou essa pessoa é enviada para uma nobre missão. Logo, não deve ser qualquer pessoa, não deve ser uma pessoa despreparada, mas uma pessoa preparada psicologicamente, emocionalmente, porque vamos encontrar vários problemas e várias situações. E a missão é um ato consciente daquela pessoa que teve um encontro pessoal com Cristo. Um dos requisitos principais, ou o requisito principal, o ponto-chave é o novo nascimento. Porque se eu não tenho um novo nascimento, como é que eu vou passar para outras pessoas sobre a regeneração? Como é que eu vou passar para outras pessoas que elas precisam mudar de vida se eu mesmo não tive uma mudança na minha vida? Eu preciso ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 62 diz: aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Eu devo colocar as mãos na massa, continuar firme, lutando, batalhando, promovendo o reino de Deus.
E a missão envolve perdas. Nós muitas vezes perdemos muitas coisas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu fui missionário no Paraguai, fiz missão na Argentina, fiz missão no Uruguai. E no Paraguai eu morei, fiquei muitos anos lá fazendo missão. Tive uma grande experiência, mas isso envolveu muitas perdas na minha vida. Mas perder para ganhar. E quando eu cheguei no Paraguai, realmente já havia uma igreja formada, porém com poucas pessoas. E ali nós trabalhamos, sofremos bastante e fizemos uma boa amizade. Hoje eu tenho uma boa amizade com o pessoal do Paraguai. Tenho até muitas saudades de lá. Se pudesse eu voltaria. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso renunciar. Porque, gente, no Brasil nós temos grandes igrejas, grandes movimentos, e de repente naquela época, em janeiro de 1988, dia 23 de janeiro, foi a minha posse ali na Assembleia de Deus do Paraguai, ali naquela época, e nós fizemos um bom trabalho. Não me arrependo de nada, sofremos bastante, mas adquiri uma experiência muito forte, muito grande, muito especial. Logo, aquela pessoa que não está preparada para deixar tudo, ela não é apta realmente para avançar. E nós precisamos avançar. Aquele que não estiver pronto, que não estiver apto para deixar casa, bens, conforto, se preciso for, não estará pronto para avançar no reino dos céus, não está pronto para estar à frente de uma grande obra que é a obra missionária. A missão ela é muito importante. E a missão é nós nos doarmos para Jesus, é dar a nossa vida à causa do Mestre, e para que o nome dele seja exaltado, para que o nome seja glorificado. E nós precisamos mudar na realidade a nossa mudança, o nosso entendimento sobre o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho não é enriquecimento. O Evangelho não é encher o bolso com o dinheiro dos membros da igreja, mas o Evangelho é entregar-se a Deus em adoração, é entregar-se a Deus voluntariamente, e o Senhor ele vai cuidando de cada um, porque o Senhor ele está conosco em todos os momentos. Ele disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo, a presença do Senhor é a nossa força, é a nossa âncora. Sem a presença do Senhor, nada nós iremos realizar. Mas Deus estando presente em nossas vidas, nós iremos fazer um bom trabalho. Uma das evidências da vocação missionária é a disposição para o sacrifício. Alzira Nascimento falou isso. Não é para uma vida de bel prazer, não é para uma vida de bonanças, mas é para uma vida de renúncia, para uma vida de envolvimento com pessoas com vários tipos de problemas, com várias situações, tendo a certeza de que Deus está conosco, dando-nos força, porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos convida a viver para Ele, Ele nos convida a tomar a cruz. Cruz significa renúncia. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos trilhar o caminho da obediência, não importando quantas perdas venhamos a ter, mas o Senhor é aquele que provê para nós o nosso sustento, que provê para nós a nossa saúde, provê para nós os dons do Espírito Santo que atuam em uma vida que é enviada por Deus, para que assim ele possa exercer o seu ministério. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz: assim pois, qualquer de vós que não renunciam a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Logo, eu preciso renunciar a muitas coisas e ter um envolvimento com a obra do Senhor. Quando eu tenho esse envolvimento com a obra de Deus, o Senhor vai me capacitando, vai me instruindo, vai ajudando-me a servir a Ele. E é necessário ter muito amor.
para com a obra missionária, porque nós deixamos muitas coisas, mas ganhamos lá na frente. Ganhar almas para Jesus é um privilégio. E o Salmo 126 fala da luta, da dificuldade. Quando nós estamos semeando a palavra do Senhor, vamos ler aqui o Salmo 126. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo seus resultados, trazendo seus feixes, trazendo seus molhos. Os que semeiam com lágrimas, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O resultado da obra missionária, na realidade, é nós vermos ali o resultado do nosso sacrifício, as pessoas rendendo-se a Cristo, discípulos formando outros discípulos, pessoas ensinando a outras pessoas. É por isso, queridos, que a missão ela requer de nós muito sacrifício, muito trabalho, muita entrega, entregar-se ao Senhor a cada dia, entregar-se à causa do Mestre. Eu sinto muita saudade daqueles dias em que eu trabalhei muito na missão. Muito embora que hoje eu esteja trabalhando de uma outra forma. John Stott disse: missão denota o que Deus envia ao seu povo para fazer no mundo. E o evangelismo, o compartilhamento das boas novas de Deus a respeito de Jesus e a importância fundamental dentro dessa missão de serviço sacrificial. É você anunciar Cristo ao mundo, anunciar boas novas, levar uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estão sem esperança, levar uma palavra de vitória para aquelas pessoas que estão fracassadas na sua jornada, no seu caminho, que estão desesperadas. E há um clamor oculto no mundo, sempre houve esse clamor oculto no mundo, mas eis aí a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Que eu e você possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso fazer missão orando por aquele país, orando pelas pessoas, indo, quer dizer, me envolvendo, contribuindo. De repente eu posso contribuir financeiramente para ajudar aquele missionário que está naquele país. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós mesmos um peso eterno de glória excelente. No momento nós temos tribulações, nós temos angústia, mas depois nós vamos voltar com muita alegria, vendo o resultado do nosso trabalho. O custo, na verdade, leve, momentâneo, tribulação, mas o benefício, o resultado é um eterno peso de glória. É ver as pessoas também entregando-se a Cristo. Toda experiência momentânea de dor e de lágrimas e sofrimento em breve será suplantada por um galardão. E haverá um momento que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas, enquanto isso não acontecer, vamos trabalhar na obra de Deus, vamos ajudar as pessoas, vamos levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Enquanto estamos neste tabernáculo, nós gememos e choramos, mas haverá um momento, queridos, de galardão, um momento de triunfo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lá na frente nós iremos herdar tudo isso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Então observem, isso vai acontecer lá na Nova Jerusalém.
novo céu e nova terra. Mas enquanto estivermos aqui, este mundo é um vale de dor, é um vale de lágrimas, é um vale de sofrimentos. Muito embora que muitas pessoas estão querendo construir o seu castelo aqui na terra, lançando para as pessoas uma teologia de prosperidade, em que a pessoa tem que ser rica, em que a pessoa tem que ter o melhor nesta terra. Gente, o melhor desta terra que nós temos é Cristo, é Jesus. Não que nós devamos viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, porque eu tenho certeza que Deus supre as nossas necessidades. E nós caminhamos por fé e não por vista. Quando eu decido fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai abrir as portas. Ele vai cuidar da minha vida. Ele sempre cuidou de mim. Ele sempre me ajudou. Sempre abriu portas econômicas, sempre me ajudou usando pessoas para contribuir para o progresso do reino de Deus. E nós precisamos entender que o chamado de Deus é um chamado para pessoas que estão ocupadas. Ele chamou pescadores, chamou coletores de impostos, homens como eu e você. E as palavras de Jesus foi: eu vos farei pescadores de homens. Quando diz eu vos farei pescadores de homens, a minha primeira fala foi que o missionário é aquele que esteve com Cristo, está com Jesus, porque vai sendo formado aos moldes de Cristo, vai sendo formado com o caráter de Jesus. Eu vos farei. Ou seja, eles ainda não eram. E de que forma eles se tornaram? A partir do discipulado, a partir do treinamento. E Deus sempre provê o que Ele mesmo exige para nós, provê o nosso sustento, provê realmente o seu cuidado. E Deus nos faz alcançar o que Ele tem para nós. Faz-nos ser tudo aquilo que Ele é em nossas vidas e aquilo que Ele deseja que nós sejamos, através do seu Espírito Santo. A palavra do Senhor para Abraão foi: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus era quem iria fazer Abraão se tornar: se tu uma bênção. Quando é que eu sou uma bênção? Quando eu entendo o chamado de Deus, quando eu entendo a minha vocação, quando eu me dedico ao Senhor, quando eu lanço fora, quando eu abato o meu orgulho e procuro ser uma pessoa humilde para avançar no reino de Deus, para cumprir a sua vontade, porque Ele é o oleiro, ele traça o barro, Ele amassa o barro, Ele nos quebra, Ele nos molda para nos fazer conforme a imagem do seu Filho, conforme a sua vontade. Aqueles homens só tiveram que seguir a Jesus, obedecendo o chamado de Jesus. Que nesta manhã você possa entender esta mensagem e que você possa obedecer o chamado de Cristo. Deus tem um chamado geral, todos são chamados para a salvação, mas há um chamado específico para você fazer a vontade do Senhor. E aqueles discípulos, em Mateus capítulo 4, versículo 20, então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu preciso deixar muita coisa. A partir desse momento, a partir desse início, desse processo de transição na vida da pessoa, nós temos que deixar muita coisa para seguirmos a vontade de Deus, para obedecermos a obra do Senhor. O ID não é dado, ou não foi dado a algum missionário evangelista. Em Marcos 16, 14, a palavra diz: estando os 11 reunidos. Os 11 quem? Os 11 discípulos. Sempre que alguém diz, este negócio de missão e evangelismo não é para mim, na realidade tem razão, porque missão e evangelismo é para quem é chamado, é para aquela pessoa que teve uma experiência com o Senhor, é para aquela pessoa que está ligado a Cristo. E os primeiros discípulos, na realidade, eles foram caracterizados por darem o prosseguimento à missão que Jesus ensinou, a missão que Jesus começou. E um dos significados da palavra discípulo é justamente esta: está disposto a dar prosseguimento. É aluno, é aquele que está aprendendo com seu mestre. E qual é a missão do filho? A missão do filho é justamente realizar a obra de Deus. Qual é a obra do pai?
é fazer com que as pessoas creiam no seu Filho. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Mas, e por que o Pai quer que os homens creiam no seu Filho? Para que as pessoas não sejam condenadas, para que as pessoas voltem a amar a Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. Essa comunhão foi restaurada através do sacrifício de Jesus, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu deixo Ele entrar no meu coração e dominar a minha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A missão de Jesus não é condenar, a missão de Jesus é salvar. Porque a vontade de meu Pai é que todo homem que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Observe aqui que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus, Ele é o nosso Salvador desde o seu nascimento, e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Jesus, ele não apenas morreu para nos salvar, mas ele nasceu para, na realidade, ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Purificador. E desde o seu nascimento, o nosso Salvador, ele veio para morrer e para nos salvar. Cristo nasceu, viveu, ressuscitou para nos salvar, e agora está à destra de Deus intercedendo por nós. Quando ele na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o seu Espírito. João 19:30. E glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17:4. Ele consumou a obra, ele pagou o preço por nós, ele ressuscitou, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Observe aqui: para todos aqueles que lhe obedecem. Portanto, Jesus, ele salva a pessoa quando a pessoa abre o seu coração e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, na realidade, entender o ídolo de Jesus e dar prosseguimento à sua missão. Jesus cumpriu a sua missão rotineiramente, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. O que quer dizer isso? Que eu e você devemos dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, momento após momento. Durante a nossa caminhada, nós devemos estar envolvidos com a obra do Senhor, discipulando as pessoas, ensinando as pessoas a entrarem no reino dos céus. E o verdadeiro mestre não sente um desejo de mostrar o quanto ele sabe ou conhece. Ele ama o seu discípulo e ele vai instruindo o seu discípulo. E esse desejo ele é gritante dentro de nós, para que nós possamos nos sacrificar por outras pessoas, compartilhar o amor de Deus ao mundo. E o nosso testemunho, através da nossa vida, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da igreja. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo vivendo na minha vida, eu vou transferir esta vida divina para outras pessoas. E meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4:19. Eu preciso ter esta preocupação de formar Cristo em outras pessoas. E a missão, na realidade, é ter o reino de Deus dentro de mim, estabelecido em minha vida, vivendo em mim cada dia, cada momento. É viver tão cristocentricamente, de modo que toda a minha vida, quem eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, eu possa demonstrar para o mundo que Cristo vive em mim. É permitir que as pessoas
vejam o Cristo na minha vida, permitir que as pessoas elas possam se espelhar em mim, para que possam ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O campo missionário de Deus não é um espaço geográfico, por isso não podemos limitar ou reduzir a missão ao que fazemos quando vamos para outra cidade. Mas o campo missionário está no coração de uma pessoa que não conhece alguém, que não conhece a Cristo, que não conhece o Senhor. Mudar o coração de alguém significa levar Cristo para dentro do coração desta pessoa. Por isso a missão não é só aquilo que fazemos lá fora, mas aquilo que Cristo faz em mim, que faz na minha vida, a partir do momento que eu estou inserido na obra do Senhor, a partir do momento que eu tive um chamado do Senhor, que eu possa levar isso para outras pessoas. E se eu estou em Cristo, eu preciso, independentemente de qualquer situação, levar o Evangelho para as pessoas. E como eu até já falei, a missão não é algo isolado, mas é algo que envolve comunhão. A missão é tudo aquilo que envolve Cristo, tudo aquilo que envolve a sua obra, tudo aquilo que tem que ser feito na obra do Senhor, anunciando o reino de Deus, anunciando uma boa notícia. Missão não é, na realidade, eu encher o peito e dizer: eu sou profeta, eu cobro tanto e é necessário tanto para que eu possa evangelizar. Missão não é eu estar brigando aí por posição de púlpito. Missão não é eu estar brigando ou brincando de profeta, de profecia ou de revelação. Mas missão é algo muito natural nos nossos relacionamentos. O que eu estou fazendo aqui em uma live é missão. Eu estou fazendo hoje, atualmente eu faço missão de outra forma, de outra maneira, e muitas pessoas elas têm sido abençoadas. Pessoas têm me procurado realmente no privado e elas têm sido abençoadas. E toda missão deve ser fruto do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus, da nossa oração com o Senhor. E Mateus 6, a partir do versículo 9, diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A coisa mais importante da nossa vida é nós levarmos a esperança que é Jesus para os corações que estão sem esperança, para os corações que estão tristes. E quando Jesus ele vinha das suas orações, e quando ele descia do monte da oração, quando ele voltava da praia, do deserto, quando Cristo voltava nesses lugares, após longos períodos de oração, no meio do caminho ele encontrava cego, ele encontrava paralítico, ele curava, ele libertava o oprimido, o endemoniado, ele ressuscitava o morto, curava as pessoas. O ministério de Jesus foi um ministério completo e ele não cobrava nada por isso. Eis aí a dica: dai de graça o que de graça recebeste. Tudo isso acontecia nas idas e vindas de Jesus, porque ele estava obedecendo ao Senhor, ele estava obedecendo a Deus. E eu termino perguntando: qual é o teu chamado? Como tem você desenvolvido o chamado que Deus fez na tua vida? Que nesta manhã você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nesta manhã você possa abrir o teu coração, deixar Cristo atuar na tua vida de uma forma toda especial. E a minha oração é que você tenha compreendido esta mensagem e que tu possas entregar a tua vida ao Senhor, ter um encontro pessoal com Cristo e fazer missão. Amém? Um grande beijo, pastor e professor Nelson Alves de Andrade.